Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Que a paz de Jesus esteja contigo, meu caro ouvinte, em sua vida, em seu lar, nesse propósito de renovação das nossas oportunidades de escolhas. Portanto, a renovação do caráter, a reforma íntima. E aqui no programa Obras de Pedro de Camargo, você vai encontrar, pela obra Nas Pegadas do Mestre, esse grande convite que o Evangelho nos faz, diretamente aos nossos corações, diretamente à nossa inteligência, ao consentimento da nossa razão e também o consentimento do coração. Pedro de Camargo, em sua obra, nos oferece capítulos em que estabelecemos conexão com o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte. E também nos baseamos no Pentateuco kardeciano para elucidar os conceitos, buscar diretrizes libertadoras e promover entendimento para que novas ferramentas de atitudes, de pensamentos, de palavras e atos estejam cada vez mais próximos e de acordo com os ensinamentos de Jesus. O capítulo de hoje é esse grande convite à renovação. Chama-se Renovemos Nossa Mente. E Pedro de Camargo tira do Evangelho, Novo Testamento, uma passagem de Lucas, capítulo 6, versículos 45 a 47, os dizeres de Jesus. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro de seu coração. Repare, meu caro ouvinte, que a origem é a mesma, é o coração, é de onde nós buscamos as fontes e condições dos interesses e o uso da vontade para encontrar a formulação do nosso próprio destino. Ele começa dizendo: coração, no caso vertente, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba, impelindo sangue na irrigação geral do nosso corpo. Então Pedro de Camargo já nos deu a dica. Jesus não está falando do coração físico. E nós vamos ver que também não é o coração perispiritual, mas sim a origem, a essência, a alma, meu caro ouvinte, o pensamento, o órgão que estabelece conexão com a inteligência, a mente. Então trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia. Isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuíza de tudo que vemos, de tudo que cai sob o domínio da nossa percepção. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, sob o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. O item verdadeira pureza, mãos não lavadas, é o item 8. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos
a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições. Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe. Toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando diz: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, diz: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Por conta do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Então, é assim, meu caro ouvinte. As religiões humanas pregam as condições de uso de pureza pelo exterior, educando por fora comportamentos, fazendo-nos preocupar com a reputação mais do que com a consciência. E Jesus veio estabelecer o fim dessas regras humanas que, na verdade, nos afastam de Deus e nos mantêm no rigor que faz com que haja essas restrições, constrangimentos, ordens e regras em absoluto, estabelecendo violência verbal. Então Jesus refere-se à oração como sendo a fonte dos interesses, do uso da vontade, de onde sai pela boca as palavras que estabelecem conexão com o mal, ou seja, a ausência do bem-estar, do equilíbrio, da plenitude, da substância do amor divino que nos nutre e nos fornece verdadeira saúde. E quando os discípulos se preocuparam com a consequência do comportamento dos fariseus por conta do que ele diz, ele lembrou que tudo que o homem inventar que não estiver dentro da proposta divina em nossas vidas será arrancada pela raiz. Toda planta que não for plantada por Deus não vingará, não permanecerá. E a orientação de que não devemos estabelecer conflito, combate direto ou insinuações, condenações, porque são cegos conduzindo cegos e no final ambos têm consequências drásticas. E essas consequências serão
um mecanismo de aprendizagem para todos nós, através da dor. E Pedro de Camargo continua dizendo que da boa ou má função da mente depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa salvação deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Que espécie de pensamentos engendramos? Pergunta Pedro de Camargo para todos nós, meu caro ouvinte. Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que de preferência nos afeta mais profundamente? Em suma, qual o nosso ideal? Então são perguntas que nós devemos fazer para todos nós, meu caro ouvinte. Em que estamos dando força e direção às nossas próprias intenções? Quais são os hábitos que estamos criando? O que pensamos quando estamos a sós conosco mesmos? O que fazemos nas horas chamadas livres? Porque aí estão todas as características de quem realmente somos. E essa abordagem do olhar para si mesmo realmente é um ato de grande coragem. É praticamente um ato heróico buscar o conhecimento de si mesmo e reconhecer que na produção de toda a estrutura vibratória das nossas vidas, da nossa saúde, do nosso psiquismo, dos nossos valores espirituais e materiais e, portanto, emocionais, com consequências físicas, tudo depende de como estamos construindo um ideal dentro da própria mente. O que estamos aceitando? Qual é a nossa convicção? No que realmente cremos? Qual o tamanho da nossa fé? Aí estará, então, a condição ou a característica da essência de cada um de nós. Vamos continuar estudando o capítulo Renovemos Nossa Mente já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à obra Nas Pegadas do Mestre. O autor, que você já sabe, é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo Renovemos Nossa Mente. Então, a proposta de educação do espírito, do trabalho incessante do conhecimento de si mesmo, ao assumirmos o compromisso do voluntariado no bem, ao nos enxergarmos e reconhecermos a necessidade dessa transformação de caráter, da reforma íntima. Tal é, em resumo, o problema da vida, continua Pedro de Camargo. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e de nosso progresso, sob qualquer aspecto, enquanto não prestarmos acurada atenção
as condições de nossa mente. Não há vera reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. Vamos elucidar estes conceitos. O Livro dos Espíritos, capítulo 10 da Lei de Liberdade, o item 872, um fragmento. Resumo teórico do móvel das ações humanas. A questão do livre-arbítrio, escreve Allan Kardec, se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm. Mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-a utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la. Como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento da higiene? Então é assim, meu caro ouvinte, cada um de nós tem a liberdade de fazer a sua escolha, de aceitar ou não o convite, o ensejo, a oportunidade, de agir dessa ou daquela maneira, porque a questão moral está dentro das possibilidades desse livre-arbítrio. É a lei da liberdade, que é estabelecida num processo educativo natural quando aceitamos o gênero de provas do qual estamos submetidos para estabelecer o ensejo do treinamento e a superação no aprendizado dessas escolhas. E Pedro de Camargo continua dizendo: o grande Paulo, ele se refere ao campeão dos evangelhos, Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, profundo conhecedor da psicologia da evolução espiritual, assim escrevia aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Esta passagem do Novo Testamento, meu caro ouvinte, refere-se a um trecho da carta de Paulo de Tarso, que aproveitava os momentos em que era preso injustamente e, na maioria das vezes, por incomodar as classes elitizadas da religião humana, ele aproveitava e pedia uma pena e um pergaminho para escrever. Então, aproveitava para escrever, escreveu essa passagem aos Romanos. O versículo é um chamado para que as pessoas usem o seu corpo para coisas boas, doando a sua vontade e os seus desejos a Deus. E esse sacrifício vivo significa que as pessoas devem viver para Deus, em vez de morrer por Ele. Então, toda essa proposta se dá com essa renovação mental. Para renovar a mente, meu caro ouvinte, nós precisamos saturar
de conhecimentos superiores o nosso entendimento. Então precisamos buscar as boas obras literárias, as boas condições das psicografias dos espíritos superiores, através dos grandes médiuns, para que novos pensamentos possam ser reconsiderados. E saturando as nossas mentes com esses novos pensamentos, daqui a pouco esses pensamentos vão fazer parte das nossas palavras, da nossa convicção, do nosso ideal. E aí, por consequência, ocorre a reformação do caráter, a renovação íntima através dos atos, como consequência de toda essa saturação. Mas nós precisamos de estudar, meu caro ouvinte. A doutrina espírita se encontra nos livros e não nas pessoas. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: a doutrina de Paulo é, portanto, a reprodução da de Jesus. Paulo empregou a palavra mente e Jesus usou o termo coração. A fonte de todo bem é, por sua vez, a fonte de todo mal. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Da mesma sorte, é do coração, é da mente, que afloram os ideais puros e elevados, a palavra convincente e sincera, a virtude em si sobre os vários aspectos em que ela se desdobra. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer, fora desse trabalho de autoeducação da mente, não passa de um erro religioso e de uma superstição. Então todos nós temos a possibilidade de nos transformarmos. O ser espiritual é um ser conversível. Todos nós podemos mudar. O criminoso mais hediondo vai se renovar, porque nenhuma ovelha ficará perdida, como Jesus anunciou, e nenhum de nós vai se afastar da própria essência, que é a imagem e semelhança de Deus. Cedo ou tarde, nós nos vamos estabelecer diante de nós mesmos essa incompatibilidade de essência natural e vamos nos render ao amor e ao seu crescimento, e à luz e à substância do amor divino em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 24. E em outras traduções, não se pode servir a Deus
e há Mamon, que é o símbolo da matéria. Ou seja, é impossível viver comungando com Deus, cultuando a matéria, dando aso às ilusões e vivendo das sensações e anestesias das consciências. Então, não façamos das nossas vidas a condição de apegos, de excessos e de erros pelos atos que já sabemos como qualificá-los, pelo aprendizado natural da observância dos nossos livre-arbítrio e sua consequência. Renovemos nossa mente, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.